Olá pessoal, sejam bem-vindos, estamos iniciando a nossa quarta aula de contabilidade geral. Quero agradecer aí todos os alunos que já acompanharam as 3 primeiras aulas. Se você não assistiu, assistem, tá? E também temos aí os vídeos complementares. E a cada aula, pessoal, a cada vídeo, nós vamos ter aí, no caso, a enquete, tá? É um feedback para você dizer aí se a aula foi ótima, se foi boa, se foi regular, se foi ruim. Então você pode votar aí também, tá? Bom, então hoje a gente vai falar sobre os elementos de resultado. O que seriam os elementos de resultado? A gente pode dizer para você que esses elementos de resultado classificam em receitas e despesas. E qual que é a influência no patrimônio? É o que nós vamos ver hoje, tá? Então essa aula é muito importante, né? Eu quero que vocês assistem até o final, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando dúvida com a gente na aula assíncrona. E se você não entendeu, volte à aula, tá? Que vai ficar à disposição aí no portal SIGA. Então, pessoal, o resultado é o objetivo fim de todas as empresas, de todas as entidades, ou seja, o lucro, né? Então todas as empresas almejam ter o lucro. Então durante o exercício fiscal, ou seja, o ano, o patrimônio ele pode aumentar como diminuir também, dependendo aí da movimentação dos elementos que compõem este patrimônio, tá? Então, o que a gente pode entender por exercício fiscal? Também intitulado como ano fiscal, período de 12 meses. No Brasil, ele inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, tá? Mas a gente pode citar aí que em empresas estrangeiras o exercício fiscal ele pode variar. Um exemplo, o exercício fiscal americano, o seu início começa em outubro, né, de um ano e acaba em setembro do ano seguinte, tá? Então, essa movimentação dos elementos que compõem o patrimônio e também pelas entidades, elas podem produzir receitas ou despesas e automaticamente vai afetar o patrimônio positiva ou negativamente. É o que a gente vai ver a seguir. Então, os elementos são representados aí como receitas e despesas, tá? Os elementos de resultado, que no final do exercício vai apontar um resultado. Ele pode ser positivo, automaticamente pode ser o lucro, né? Chamado de superávit, ou prejuízos, chamado déficit. Mas quando a gente fala superávit, pessoal, na contabilidade pública, tá? Então a gente pode caracterizar aí na empresa comercial como lucro. Já na empresa pública seria superávit. Prejuízo, né? Na empresa, vamos dizer aí comercial particular, chamado prejuízo, e na pública chamado déficit, tá? Eu espero que vocês consigam entender, essa questão. Quando a gente fala elementos de resultado, são só esses dois, tá? Receitas, despesa. E elementos patrimoniais? O que a gente pode caracterizar? A gente pode dizer aí que são as contas do patrimônio, bens, direitos e obrigações. O que é uma receita? A receita ela pode ser caracterizada como recursos financeiros. Geralmente, vem aí da venda de bens ou serviços, é uma característica de receita, ou seja, produzir recursos que, se forem maiores que as despesas, automaticamente vai gerar um lucro para a empresa, vai ser positivamente, né? Ou seja, vai ser algo positivo. Um exemplo que a gente pode citar são as vendas de bens, vendas de serviços, descontos obtidos, juros recebidos, e nós vamos fazer exercícios para vocês memorizarem isso que eu estou falando, tá? O que é uma receita e o que é uma despesa. Então, resumindo, tudo isso que eu falei é somente através das receitas que a empresa obtém lucro. Então, se a gente tem uma maior quantidade de receitas e uma menor quantidade de despesas, a empresa pode-se dizer que ela vai ter lucro no final do seu exercício fiscal. E a despesa? A despesa é o contrário, né? Quando a gente fala receita, entrada de recursos. E quando a gente fala despesa, automaticamente é o consumo, a saída, o consumo de bens ou serviços, pela saída aí desses recursos chamados financeiros, sem aumento do patrimônio ou aquisição de um bem, tá? Então as despesas ela ocorrem aí todo momento na empresa e são comuns, né? A gente pode citar aí um exemplo, a água, a luz, o telefone, o salário do mês, a depreciação. Tem outros exemplos aí, né? Como propaganda e publicidade, e nós temos todas essas contas, pessoal, no plano de contas, tá? Que a gente vai explicar para vocês o que é um plano de contas. Então, quando a gente fala despesa, são saídas de recursos financeiros, tá? Um exemplo aí, correio, aluguel e comissões de funcionários. E tem um monte, né? A gente vai passar para vocês aí. Na verdade, já está postado o plano de contas no portal SIGA, vocês podem verificar aí. Já está tudo discriminado, tá? O que é um bem,
o que é um direito, o que é uma obrigação, o que é receita, o que é despesa, tudo isso já está aí no portal Siga. Resumindo tudo isso, né? Sempre haverá uma despesa quando for preciso desembolsar recurso financeiro. Lembre-se disso. A empresa, ela não só tem receita, ela tem despesa, tá? Então a gente tem que cuidar isso nessa situação da empresa, que é para a empresa não ter mais despesa do que receita. Se ela tiver, o que acontece? Se eu tiver mais despesa do que receita, vou ter prejuízo, tá ok? Isso é para vocês terem ideia quando a gente fala a empresa teve lucro, ou seja, as receitas foram maior do que as despesas. E o resultado do exercício? É essa diferença, né, que eu estou falando para vocês de receitas e despesa. Se é positivo, deu lucro, se é negativo, deu prejuízo, tá? Então o resultado do exercício deverá ser incorporado ao patrimônio, aumentando quando houver lucro e diminuindo quando houver prejuízo. É isso que nós vamos passar para vocês exercício, para vocês compreender que o balanço patrimonial ele é fechado, né? Encerrou dia 31. No próximo ano tem que ser encerrado para a gente saber qual que é o saldo, né? Daquela data, 31/12. Então, primeiro você faz toda essa verificação através da demonstração do resultado do exercício e vê se teve lucro ou prejuízo. Se deu lucro, transfere para o patrimônio, né? Patrimônio líquido. Se deu prejuízo, também você tem que transferir para o balanço patrimonial. Bom, então nós temos aí um exemplo, né? Como eu já passei, vendas de produtos, de mercadorias, de serviços, ele vai aumentar o ativo, tá? Ou seja, entrada de dinheiro em caixa, à vista, quando é à vista. E quando é a prazo? Gera os direitos a receber, tá? A gente pode citar aí como duplicatas a receber ou clientes. Hoje muitas empresas estão utilizando a conta clientes, mas quando você ver aí no balanço clientes, você pode considerar como duplicatas a receber, tá? Então não esqueça, se tiver clientes lá é a mesma coisa que duplicatas a receber. E as despesas são os gastos que a gente falou aí sobre, né, a movimentação na empresa, sobre as atividades da empresa, sem aumento do ativo, tá? Então consumo de bens. Quando você paga uma despesa à vista, tá, sai dinheiro do caixa. Agora quando você paga uma despesa a prazo, aumenta as dívidas, ou seja, vai lá nas obrigações. Lembra que a gente falou de obrigações? Então, quando eu pago uma despesa, eu debito essa despesa e credito lá no passivo. Então, nós temos aí no quadrinho receitas e despesas, sobre o lucro e prejuízo. Vocês podem observar aí o que a gente falou. Receitas maior do que despesa, lucro, e receitas menor do que despesa, prejuízo. Temos aí nesta figura a representação gráfica, tá, da apuração do resultado do exercício, as receitas, origem de recursos para a empresa, tá, receitas e despesas, aplicação de recursos da empresa. Tá? Então vocês podem ver aí na imagem, né, o lucro ou prejuízo líquido do exercício é transferido lá para o lado do passivo, patrimônio líquido, né, que fica ali junto no balanço patrimonial e assim fechando o balanço patrimonial. Vocês vão fazer um exercício desse, né, para vocês compreenderem um pouco melhor. Bom, essa atividade, pessoal, é uma atividade que eu vou estar postando para vocês. É sobre uma classificação, né, de alguns elementos que a gente falou agora aqui, né, elementos de resultado, despesas ou receitas. Pessoal, lembrando, toda a despesa é negativa e toda a receita é positiva. Esse exercício ele é bem tranquilo de fazer, eu espero que vocês façam, tá? Eu vou estar passando aí no ícone tarefa, então vocês vão estar fazendo a classificação, tá? Um exemplo lá, o aluguel. Aluguel, automaticamente, se a gente falar aluguel, a gente pode entender que está pagando, né? Mas a gente pode caracterizar o aluguel ativo e o aluguel passivo. Mas professor, aluguel ativo, vai lá no ativo? Não. O aluguel ativo que a gente pode dizer é o que você vai receber, tá? E o aluguel passivo é o que você vai pagar. Quando não tiver ativo e passivo, você pode entender que é um aluguel que você vai pagar. Então, se torna uma despesa negativa. Um exemplo, né? Conta de luz. Conta de luz, eu vou ter que pagar, então é negativo e é uma despesa. E venda de mercadoria? Eu vendi uma mercadoria. O que seria? Uma receita, tá? Então, receita. Temos aí positivo
né, no número 1 e no 2 uma receita. E assim por diante, tá? Como que vocês vão fazer esses exercícios? Utilizando o plano de conta que eu já disponibilizei aí no portal Cigar, tá? Então esse exercício eu vou estar postando, vou estar reforçando aí a data, tá? Que eu postei e a data de entrega. Então vocês vão ter uma data de entrega automaticamente, tudo no portal Cigar, tá ok? Então pessoal, como que vai funcionar? Vou postar esse exercício, tá? Provavelmente em Excel, vocês vão fazer ele e vão postar no portal Cigar lá em tarefa. Vai lá em tarefa, vocês vão ver a discriminação do exercício, né, da tarefa, e vai no canto direito, tá lá enviar o arquivo, tá ok? Bom, temos então aí esses elementos, tá? Temos aqui conta de telefone, taxas bancárias, temos INSS, FGTS, né? E temos outros elementos, tá ok? Esse exercício vocês vão precisar usar o plano de contas, tá? Então, se vocês têm dúvida, eu peço que vocês pensem antes. Leu ali, ó, seguro. Quando não tiver nada na frente, pessoal, seguro, automaticamente eu tenho que pagar, tá? Então, basicamente as receitas vai ser vendas de serviços, né? Vai ser aí vendas de mercadorias, descontos obtidos. O que é o descontos obtidos? Que eu recebi. Então, se torna uma receita. Descontos concedidos seria o que eu concedi, né? Então automaticamente se torna uma despesa. Tranquilo, pessoal? Bom, essa foi a quarta aula, uma quarta aula aí bem resumida, né? Para vocês entenderem o que são esses elementos do patrimônio que afeta, né? Os elementos de resultado que afetam o patrimônio. E na próxima aula a gente vai falar sobre as situações patrimoniais possíveis, tá ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula, a aula 5, tá ok?